Olá, bem-vindos ao canal Direito ao Assunto. Eu sou Enoque, sou professor no Centro Universitário FACEX, aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Sou professor de Direito e esta é uma aula de Direito Processual Penal 1. Na aula passada nós estávamos falando sobre jurisdição, começamos há 2 aulas falando sobre jurisdição. E na aula passada começamos a falar sobre as espécies de jurisdição. Falávamos então da jurisdição classificada quanto à graduação em jurisdição inferior e superior. Inferior, a jurisdição exercida pelos juízes de primeira instância, e a superior quando exercida pelos tribunais, seja os tribunais de apelação, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e os tribunais superiores, né? Tribunal Superior de Justiça, o STF, o próprio STF, enfim, os tribunais superiores. Mas também a jurisdição pode ser classificada quanto à matéria. Quanto à matéria, se relaciona com o tipo de litígio. Então, pode ser classificada em jurisdição civil, penal, eleitoral, militar. Então, quanto à matéria, pode ser a jurisdição penal, jurisdição civil. Quanto ao organismo jurisdicional, ela pode ser estatal ou federal. Estatal, então, é exercida pelos juízes estaduais, chamamos de justiça comum, né, que tratam dos conflitos ali envolvendo os cidadãos, okay? E a federal, né, então, o organismo federal, a jurisdição federal é aquela que trata das questões que tem a União como parte interessada. Então, por exemplo, em direito penal, como é que isso funciona? Se você tem um crime da justiça comum, você pode ter um crime da justiça federal. Então, por exemplo, o cidadão em 2 dias seguintes, um dia ele assalta o Banco Itaú, no dia seguinte ele assalta a Caixa Econômica Federal. Então, um desses crimes vai para a justiça comum, o do assalto ao Banco Itaú. O assalto à Caixa Econômica Federal, porque é um banco federal, tem interesse da União ali envolvido, vai para a Justiça Federal. Então, também a jurisdição pode ser classificada quanto ao objeto do litígio, que aí pode ser contenciosa, né, ou voluntária. Contenciosa é quando existe litígio, existe discussão entre as partes, eles não se entendem e o juiz tem que decidir. E a voluntária é quando as partes então apresentam para o juiz um acordo e o juiz simplesmente homologa. Acontece muito isso no direito penal, está começando a acontecer isso. Já tínhamos isso de uma certa forma, mas muito timidamente, nos chamados crimes de menor potencial ofensivo. Se fazia a chamada transação penal ou composição civil entre as partes, e o juiz homologava. E agora, com o pacote anticrime, passa a existir o acordo de não persecução criminal, possibilidade do Ministério Público fazer um acordo com o réu, ele confessa o seu delito, faz o ressarcimento do dano à vítima, enfim, estabelece algumas regras do acordo e o juiz homologa aquele acordo. Então, isso começa a acontecer também no direito penal. Mas a jurisdição ainda pode ser classificada quanto à função.
quanto à função, ela pode ser ordinária, então ordinária ou especial. Ela será ordinária quando exercida pelo Poder Judiciário, sejam juízes, desembargadores, ministros, pessoas ligadas ao Poder Judiciário. Mas ela pode também ser especial, então ordinária realizada pelos juízes, juiz, desembargador, ministro, enfim, pessoas do judiciário. Mas ela pode ser especial quando excepcionalmente, veja, excepcionalmente, isso não é sempre, são regras são situações muito específicas, o poder de jurisdição não será do judiciário, mas de outro órgão. Por exemplo, recentemente tivemos o impeachment da presidente Dilma. E quem julgou aquilo era um crime de responsabilidade, que foi levantado ali, denunciado e foi julgado. Quem julgou e ao final sentenciou não foi o judiciário, foi o Senado. Então, mas o Senado não é judiciário, o Senado é legislativo, é poder legislativo, não é poder judiciário. Mas existe essa previsão constitucional. Então, a jurisdição quanto à função, ela pode ser ordinária, quando exercida pelos juízes ou componentes do Poder Judiciário, ou pode ser especial, quando exercida excepcionalmente por outros poderes. Mas também a jurisdição pode se classificar quanto à competência, o alcance, até onde cada juiz pode julgar ou que tipo de matéria. Isso tem a ver muito com as leis de organização judiciária. Então, por exemplo, aqui numa cidade como Natal, na capital, você tem varas distintas. Então, você tem juiz da vara de família, então a competência dele é tratar das questões de família, sucessão, enfim. Você tem juiz da Fazenda Pública, a vara da Fazenda Pública, então vai tratar de questões que envolvem a questão do Estado, dos órgãos administrativos. Você tem a vara de criminal, então o juiz que vai tratar só das questões de matérias criminais. Ou então você tem aquelas situações do juiz que decide tudo. Você tem uma comarca de vara única, de um único juiz, e ele ali decide tudo, toma decisões e trata de questões, desde as questões civis, criminais, eleitorais, enfim, tudo que se leva a ele ali, ele vai julgar e vai trabalhar. Então, quanto à competência, ela pode ser então plena, que é quando o juiz, o magistrado, ele tem esse poder de decidir, de julgar qualquer coisa que lhe seja apresentada. Então são todas as matérias. Ou você tem a competência limitada. Então, quanto à competência, você tem a jurisdição limitada, que é aquele juiz da vara de família. Então, pela organização judiciária, foi dado a ele o limite de sua atuação, que será as questões de família. Então são essas as classificações então que nós podemos colocar para a jurisdição. Como eu disse na aula anterior, essas classificações elas variam muito de autor para autor, de livro para livro. Não é uma lista fechada, mas essas que eu apresentei são as mais comuns. Próxima aula continuaremos falando sobre jurisdição, vamos falar sobre princípios da jurisdição. Então até a próxima aula e até lá.